Eu estava andando de trem, retornando de uma viagem de negócios e não imaginava no que estava prestes a acontecer comigo. Tudo começou quando um grupo de homens que estavam fazendo uma escavação para encontrar petróleo foram surpreendidos por um grande problema em uma das brocas. Eles tiveram que parar por causa do mau funcionamento, mas infelizmente uma rocha caiu lá dentro do buraco e causou uma faísca no dispositivo. Essa faísca causou uma gigantesca explosão com os gases que saem de um buraco de petróleo. Os trabalhadores daquele lugar tiveram que correr para salvar suas vidas, e todo esse acontecimento foi utilizado como exemplo para um homem extremamente ganancioso. Esse homem se chama Stag e é o dono das indústrias Stag. Ele quis utilizar esse acidente como a desculpa para seu mais novo projeto, criar um ser humano metamorfo capaz de se transformar em qualquer elemento químico do planeta. Esse homem seria o trabalhador perfeito e nunca seria destruído por nenhum tipo de acidente. Os acionistas da empresa, entretanto, não gostaram dessa ideia, pois parece que ela veio de um filme de ficção científica. Eles humilharam Stag e disseram que quando ele tiver uma ideia de verdade, pode retornar para tentar falar com eles. O homem ficou extremamente irritado e jurou que iria provar para eles que sua ideia funcionaria. Ele só precisaria de um voluntário, e é nessa parte que eu entrei. Antes dessa minha viagem de trem, Stag falou com um de seus funcionários e pediu para que ele transportasse um composto químico extremamente perigoso no mesmo trem onde eu estava viajando. Esse funcionário foi impedido de carregar a maleta com os elementos químicos e um dos funcionários do trem teve que levar essa maleta para um depósito. Enquanto isso, eu estava tranquilo, sendo servido por uma das garçonetes do trem, quando de repente o trem teve um pouco de turbulência. Essa turbulência fez aquela maleta cair e de dentro dela saíram os elementos químicos que fizeram um buraco no chão do vagão. Isso causou ainda mais turbulência no trem, afinal, um dos eixos do trem haverá sido corroído por esses elementos químicos. O maquinista não tem mais o controle desse veículo. Eu tentei ajudar aquela mulher e o trem destruiu o caminhão de um pobre caminhoneiro que estava parado um pouco mais à frente. Por sorte, antes que todos fossem destruídos por um acidente terrível, meu antigo amigo, o Lanterna Verde, apareceu para salvar todo mundo. Utilizando seus poderes, ele conseguiu impedir que aquele trem fosse completamente destruído ao se chocar contra a estação. Assim que eu saí de dentro desse trem, fiquei muito feliz, pois consegui reencontrar meu antigo amigo do exército. Nós dois servimos juntos para proteger o povo dos Estados Unidos da América, e como já não nos víamos há muito tempo, convidei meu amigo para conhecer minha nova casa nessa cidade. Fomos diretamente até o apartamento e meu amigo ficou cheio de inveja. Ele trabalha como super-herói e não tem um centavo no bolso. Já eu consegui me dar bem na vida, pois arranjei um bom emprego na empresa do pai da mulher que eu estou namorando. Ela estava tomando banho nesse momento e veio enrolada apenas em uma toalha para se apresentar para meu amigo, o Lanterna Verde. Minha namorada se chama Safira Stag, e mesmo que pareça que ela quer fazer coisas com o Lanterna Verde, isso é tudo coisa da minha imaginação. Enquanto nós conversávamos, Batman estava investigando o acidente de trem que acabou de acontecer e encontrou aquele elemento químico. O Homem-Morcego interrompeu a nossa conversa para avisar ao Lanterna Verde que aquele trem estava carregando um carregamento de elementos químicos extremamente perigosos. O Lanterna Verde imediatamente esqueceu de sua amizade comigo e começou a duvidar da minha índole, achando que eu estava transportando elementos fora da lei. Ele acha que fui eu o responsável por aquele acidente, mas eu nem ao menos sei do que ele está falando. Deu para perceber que nossa amizade não poderia continuar. Lanterna Verde deve estar com muita inveja, por causa disso acha que eu sou o culpado pelo acidente. Eu disse que ele precisa ir embora do meu apartamento imediatamente, e antes que ele fosse, meu ex-amigo deixou um comunicador para que eu supostamente entrasse em contato com ele caso resolvesse mudar de ideia. Ele é um idiota se acha que eu sou o culpado por tudo isso. No dia seguinte, eu fui até a empresa onde trabalho para conversar com o meu chefe, que, como eu já mencionei anteriormente, é o pai da minha namorada. Ele estava conversando com o seu segurança pessoal, mas eu não sei sobre o que eles estavam falando. Assim que eu entrei no escritório, meu patrão me recebeu com muita alegria, e eu achei isso muito estranho. Embora eu não soubesse do que ele estava falando com seu segurança, eu consegui ouvir que ele estava no trem que eu mesmo estava ontem. Por causa disso, eu perguntei para meu patrão o que aquele segurança estava fazendo
no trem, mas ele não quis me dizer. Com certeza, foi esse segurança que estava com o carregamento de elementos químicos que o Lanterna Verde falou e a culpa toda caiu sobre mim. Meu patrão disse que isso era bobagem, eu deveria esquecer a respeito dessa história, e meu patrão me ameaçou. Se eu não parasse de falar a respeito disso, eu seria demitido e não teria mais o dinheiro que eu utilizo para bancar uma vida de luxo que faz até mesmo o Lanterna Verde sentir inveja. Como não tive outra escolha, tive que sair do escritório com o rabo entre as pernas, mas aproveitei para conversar com a minha namorada Safira. O que eu não sabia era que o segurança do chefe escutou a minha conversa com a filha dele. Um homem contou tudo pro chefe. Stag não sabia que eu estava namorando com sua filha e foi direto até a casa dela. Ele levou flores para conversar com sua filha e tentar convencê-la a terminar o relacionamento comigo, mas eu já estava lá dentro. Stag ficou em choque assim que me viu e eu disse para ele que aceitei uma oferta de trabalho em uma outra cidade. Por causa disso, eu vou me casar com a filha dele e vou levá-la embora. Stag nunca mais poderá ver sua própria filha. Eu queria que o homem aceitasse isso. Ele teria que engolir a seco tudo porque ousou me humilhar no ambiente de trabalho. Meu plano funcionou. Stag aceitou essa história e falou que gostaria que sua filha fosse muito feliz ao meu lado. O homem então saiu do apartamento e eu achei que seria feliz para sempre. Porém, o homem planejava se vingar e foi nesse momento que ele decidiu me utilizar como a cobaia para seus experimentos. Durante aquela noite eu fui até a empresa pegar meus últimos pertences antes de viajar, mas percebi no computador que havia um alerta de segurança. Antes de ir embora, eu tive um sentimento muito altruísta e quis ajudar a empresa. Eu saí para investigar o que estava acontecendo e encontrei algo caído no chão. Quando me aproximei, fui pego por uma armadilha. Um tubo cobriu o lugar onde eu estava e de dentro desse tubo começou a sair uma espécie de fumaça. Depois da fumaça, fui atingido por uma corrente elétrica que me fez sentir muita dor e eu desmaiei logo em seguida. Quando acordei, eu estava no hospital. Aquele segurança estava tirando fotos e o meu patrão estava perto, dizendo que aconteceu um acidente. De repente, minha noiva Safira chegou. Fiquei feliz ao vê-la, mas quando ela se aproximou de mim, ela ficou tão assustada que desmaiou. Eu não entendi nada do que estava acontecendo e me levantei para me olhar no espelho. Nesse momento, tive uma terrível surpresa. Eu fui completamente transformado em um monstro. Eu não posso acreditar nisso. O segurança do meu patrão tentou me atacar. Eu me livrei do ataque dele, mas assim que eu olhei para o rosto de minha noiva Safira, eu fiquei desesperado e fugi do hospital. Enquanto eu corria, Lanterna Verde chegou para investigar o que aconteceu comigo e meu patrão conseguiu enganá-lo. Eu não podia fazer nada, afinal estava no meio da cidade. As pessoas me viam e corriam de medo da minha aparência. Um pobre caminhoneiro acabou acertando seu caminhão contra o meu corpo, que foi completamente liquefeito. A polícia chegou e enquanto o caminhoneiro explicava que não era culpa dele, eu consegui reconstruir meu corpo. Minhas novas habilidades são impressionantes, mas mesmo que eu implore por ajuda, os policiais acham que eu sou um monstro e tentam tirar minha vida. Eles efetuam muitos disparos com objetos letais e eu não tenho outra escolha a não ser correr e me esconder nos esgotos. Enquanto eu estava escondido, meu patrão e o segurança dele começaram a tirar fotos e no momento que minha noiva se aproximou do Lanterna Verde para pedir a ajuda dele, dizendo que eu era amigo dele, o segurança do meu patrão aproveitou para tirar uma foto, mas eu nem imaginava isso. Quando meu patrão chegou à empresa, eu já estava lá no escritório dele para falar com ele. Eu descobri tudo que ele planejou lendo os arquivos em seu computador. Meu patrão tentou se defender dizendo que tudo era um acidente, mas eu sabia que não era um acidente e estava pronto para destruir a vida dele. Mas antes que eu pudesse eliminá-lo, meu patrão disse que sua filha não tinha nada a ver com essa história. Eu o soltei e perguntei o que ele estava falando. Meu patrão então me mostrou fotos. A sem vergonha da minha noiva aproveitou que eu me transformei em um monstro para se jogar nos braços do meu antigo amigo. Eu fui consumido pelo ódio e resolvi destruir o Lanterna Verde. Afinal, ele colocou chifres em minha cabeça. Enquanto isso, Lanterna Verde e outros super-heróis estavam procurando por mim. Eles tiveram que parar para impedir que dois criminosos cometessem um crime. E nesse momento, o Lanterna Verde contou para a Mulher Gavião tudo o que estava acontecendo. Ele achava que fez as piores escolhas em sua vida. E agora, sabendo disso, eu fico muito feliz, pois tenho certeza que ele realmente tinha inveja de mim. Naquele momento, enquanto os dois conversavam,
então, eu utilizei o comunicador para entrar em contato com meu ex-melhor amigo. Ele veio até o lugar combinado e eu comecei a atacá-lo com meus novos poderes. A inveja dele o fez tentar conquistar minha noiva e isso não pode ser perdoado. O que eu não fazia a menor ideia era que meu patrão e seu segurança estavam do lado de fora, filmando toda a nossa luta. Meu patrão percebeu que minhas habilidades poderiam ser utilizadas em guerras e agora o valor de seu projeto foi multiplicado em muitas vezes. Eu consegui derrubar meu inimigo Lanterna Verde e agora, quando eu estava prestes a tirar a vida dele, Superman apareceu para defendê-lo. Ele me derrubou, mas ele não sabia dos meus superpoderes. Eu posso copiar qualquer elemento químico e criei uma pedra de kryptonita em uma das minhas mãos. Superman agora pode ser derrotado com facilidade. E logo outros super-heróis apareceram para defender o traidor. Eu derrubei a Mulher Gavião arremessando cimento contra as asas dela. Como sempre aparece na televisão, ela é a primeira a ser derrotada. Batman e Caçador de Marte vieram logo em seguida, mas os dois estavam prestes a provar todo o meu poder. O Caçador de Marte não foi a menor ameaça, foi derrubado com facilidade. Eu causei uma explosão de elementos químicos que iria eliminar os dois, mas o Lanterna Verde acordou e conseguiu defendê-los. Eu ainda não iria desistir, mas o traidor utilizou seus poderes para fazer um buraco no solo e empurrou meu corpo contra o chão. Uma espécie de sexto sentido me disse nesse momento que eu deveria ir até a casa da minha noiva, e foi isso que eu fiz. Eu invadi o apartamento dela através do encanamento e quando apareci na frente dela, exigi saber por que ela me traiu daquela maneira, me trocou pelo Lanterna Verde, um pobre coitado que não tem um centavo no bolso, apenas um anel em seu dedo. Eu achava que estava pronto para me vingar da minha própria noiva, mas aí fui confrontado pela realidade. Minha amável e adorada noiva utilizou o bom senso para me fazer enxergar a verdade. Ela disse que sempre me amou e tudo que eu havia descoberto era uma mentira vinda do pai dela. Isso faz sentido. Eu estava cego e resolvi que tinha que me vingar da pessoa correta dessa vez. Enquanto isso, os acionistas da empresa do Stag viram as filmagens da minha batalha contra a Liga da Justiça e resolveram investir no produto. Stag estava feliz, pois poderia construir muitos outros soldados com as minhas habilidades, mas eu apareci para colocar um ponto final nos planos dele. Não importa o que o homem diga, eu vou destruí-lo. Mas antes que eu pudesse fazer isso, senti algo extremamente gelado e de repente o tempo parou. Acontece que o segurança do Stag conseguiu me congelar com nitrogênio líquido. E infelizmente, o próprio Stag falou que todas as reações químicas param quando alcançam temperaturas próximas ao zero absoluto. A vingança me cegou e eu fui derrotado. Enquanto eu estava congelado, minha noiva explicou tudo o que aconteceu para o Lanterna Verde e ele prometeu que iria me resgatar. De repente, eu simplesmente acordei. Estava sendo transportado por dois homens dentro de um carro, mas consegui me libertar. Eles tentaram tirar minha vida com disparos, mas eu consegui derrotá-los com muita facilidade e agora pude voltar à minha vingança. Stag estava em um de seus galpões construindo os elementos químicos que iriam transformar pessoas inocentes em monstros, mas eu invadi aquele lugar bem durante esse procedimento. A primeira coisa que fiz foi destruir aquele objeto que me congelou anteriormente. Depois, peguei o Stag. Ele nunca mais poderá ferir outra pessoa. Eu destruí os equipamentos que estavam criando a fórmula, mas sem querer fiz algo terrível. O curto-circuito provocado pela destruição do equipamento atravessou os fios e chegou no dispositivo que Stag estava utilizando para controlar aquelas máquinas mentalmente. A consciência dele foi transferida para fora de seu corpo. Ele agora é um vegetal e sua consciência se transformou num monstro feito da mesma coisa que eu. Esse monstro destruiu tudo e escapou. Eu acabei desmaiando e quando acordei, Lanterna Verde e Batman estavam à minha frente. Eu disse que precisávamos deter Stag, pois ele se transformou em um monstro e se não fizéssemos isso, a cidade inteira seria destruída. Enquanto isso, Stag já estava na cidade. Ele destruía os carros da polícia e os super-heróis da Liga da Justiça vieram para combatê-lo, mas eles não tinham a menor chance. Superman, o alienígena invulnerável e superpoderoso, não pode derrotar Stag. E enquanto ele estava tentando, eu contei para o Lanterna Verde e para o Batman tudo o que aconteceu ali dentro daquele lugar. Aquele composto químico foi o mesmo que Stag utilizou para me transformar em um monstro. Batman pegou um pouco para analisar e o Lanterna Verde
queria sair sozinho para derrotar Stag, mas eu disse que sozinho ele não conseguiria, e Batman disse que eu estava certo. Ele mandou que nós dois fôssemos até a cidade enquanto ele analisava aqueles elementos e tentava produzir um antídoto. Lanterna Verde então me levou até a cidade. Superman ainda não conseguia efetuar nenhum dano contra aquele monstro. Stag se tornou uma criatura completamente intangível. Tanto Superman quanto Mulher Gavião foram derrotados. Quando eu cheguei com o Lanterna Verde, os heróis falaram que nada poderia deter aquele monstro, e o Caçador de Marte disse que sentiu a presença de uma mente dentro do corpo da criatura. É completamente irracional e movida apenas pelo desejo. Mas eu sabia muito bem que desejo era esse. Ele queria encontrar minha noiva, a filha dele. Foi isso mesmo que o monstro fez. Ele foi até meu apartamento e levou minha noiva embora. A criatura subiu o maior prédio da cidade, segurando minha noiva em suas mãos. Quando me aproximei com Lanterna Verde, eu atravessei a proteção de seu anel e comecei a atacar o Stag, mas meus ataques estavam sendo neutralizados. Mulher Gavião mais uma vez foi derrotada. Todos os super-heróis estavam perdendo para o monstro. Nem mesmo Superman podia fazer nada. O Lanterna Verde tentou fazer alguma coisa e acabou sendo derrubado também. Eu tive que salvá-lo, e nesse momento Batman entrou em contato com ele para avisar que conseguiu descobrir os elementos químicos que iriam destruir aquele monstro. O problema é que demorariam 2 semanas para fazer o composto químico, mas eu sabia que podia replicar toda a fórmula. Lanterna Verde não queria me dizer qual eram os ingredientes, e eu não tive outra escolha. Tive que desmaiar meu amigo e entrei em contato com o Batman, que me disse os elementos químicos que eu precisava. Graças a isso, eu pude ir até onde estava aquele monstro segurando minha noiva. Como um último ato, eu me sacrificarei para salvar a vida da mulher que amo. Eu transformei meu corpo nos elementos químicos exatamente como Batman mandou, e depois me arremessei contra o corpo do monstro. Eu liberei todos os elementos químicos lá dentro do monstro, e isso provocou uma reação em cadeia. O monstro deixou minha noiva cair, mas o Lanterna Verde conseguiu salvá-la, e depois eles viram quando o monstro explodiu. Eu salvei a vida de todos, e minha noiva ficou muito triste. Lanterna Verde disse para ela que eu era um bom homem, e minha noiva começou a chorar. E é nesse momento, caro espectador, que um milagre aconteceu. As lágrimas dela me fizeram voltar à vida, e eu pude abraçar minha amada noiva mais uma vez. E juntos viveremos felizes para sempre. Obrigado por assistir. Até o próximo!